Mostrando aqui para vocês como tá a minha raiz, o retoque de raiz ele tem que acontecer com a raiz com um comprimento de no máximo 1 centímetro. Existe o risco de manchas, principalmente se a raiz estiver muito grande. Então o ideal é não deixar passar de 1 centímetro. Aí esse prazo tudo vai depender do crescimento do seu fio. Esse é o meu crescimento de 20 dias mais ou menos, mas por exemplo tem meninas que às vezes esse crescimento leva 1 mês para acontecer, 1 mês e meio. Então o prazo não é o que define o retoque, o que define é o comprimento da sua raiz. No máximo 1,5 centímetros. Para começar, a única coisa que vocês precisam fazer é dividir bem o cabelo para poder facilitar a aplicação da coloração. Eu tô sem piranha aqui, então vou fazer apenas uma repartição, porque eu já sou acostumada. Eu gosto de começar esse retoque pela nuca. Ó, separei aqui, eu vou começar pela nuca, por essa parte. E aí, com o que eu vou fazendo, eu vou subindo. Mas existem outras maneiras de vocês fazerem também. Vocês podem fazer, por exemplo, uma repartição ao meio e 2 bolinhas aqui em cima e fazer toda a nuca, depois vir pra frente. Como eu falei pra vocês, a divisão ela vai facilitar esse processo do retoque, então quanto melhor dividido você fizer, mais vai facilitar pra você depois. A coloração que eu tô usando atualmente é a Encanto 9.40, junto coches de 30 volumes. Essa coloração, ela tem um tom bem clarinho. Tudo vai depender da base do seu cabelo. A coloração aqui, inclusive, vocês encontram ela lá no site da Beleza Ruiva. O meu cupom lá é LimaCíntia, então usando ele vocês ganham desconto. Ó, coloração depositada, agora a gente vai colocar a OX por cima. Se vocês usarem um tubo inteiro, assim como eu, é só usar um tubo dela e um tubinho desse aqui de 90 ml. Caso não, caso vocês façam misturas ou usem metade de um tubo, o ideal daí é que vocês usem uma balança para poder medir a quantidade certinha. Essa daqui é a consistência correta da coloração, ela tem que ficar nessa consistência homogênea aqui, não pode ficar com bolinhas, então vocês têm que misturar até ficar assim. Não, e olha isso aqui. Eu sempre faço unhas clarinhas e eu nunca tenho luva em casa, dessa vez agora eu tenho uma luva. Eu vou virar aqui de costa pra vocês verem, eu tenho tanta praticidade que eu nem preciso ficar olhando. Eu falei pra vocês, né, eu sempre vou dividindo mechas menores, então por isso que eu falei pra vocês, quanto mais vocês dividirem esse cabelo, melhor vai ser pra fazer esse retoque. Eu vou começar por essas mechinhas aqui. A coloração nessa parte, vocês sempre têm que pensar no seguinte, eu não posso simplesmente arrastar o pincel, eu tenho que depositar a coloração nessa raiz crescida, porque se eu só arrasto o pincel, eu vou arrancando a coloração ali. Então eu preciso pegar a coloração aqui no potinho e ó, depositar. Uma outra coisa que eu faço durante esse processo de aplicação da coloração é, eu aplico por cima, então ó, aplico por cima, por baixo da mecha, para não deixar que fique nenhuma parte sem aplicação da coloração. Agora que eu terminei todo o meio do cabelo, tá faltando só o topo, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir e reforçar, depositando coloração em algumas partes que costumam ficar mais amostras, né? Agora que eu terminei a aplicação, eu venho, ó, com um pouquinho de tinta, depositando aqui nessas partes da frente, porque eu gosto que todos os cabelinhos fiquem bem ruivinhos. Então, ó, eu vou depositando mais coloração nessa parte aqui. Aqui atrás da orelha também, são partes que quando a gente prende o cabelo fica bem à mostra. A sobrancelha eu não gosto de passar a coloração mais, por quê? Vocês vão ver que esse tom de ruivo meu é porque aqui nessa iluminação não tá dando pra ver bem, mas ele é um tom de ruivo bem claro, e eu sinto que quando eu uso a coloração na sobrancelha, minha sobrancelha não abre tão bem, e fica um tom mais fechado que o cabelo, não gosto. Então na sobrancelha eu uso super clareadora, que é tipo uma descoloração, para ela ficar um tom mais clarinho e mais uniforme com o cabelo. Pra vocês como é que ficou.
bem retocadinho. Quando eu quero algo mais douradinho, tipo aquele tom de ruivo nude, eu gosto de usar o Felicidade, que ele é uma máscara ruivo cobre dourado e ele tem esse fundo assim, meio amarronzado. Aí ele quebra um pouquinho do vermelho, do laranja aqui da composição e entrega algo mais dourado, mais natural. Só que aí eu não faço essa tonalização por todo o cabelo. Por quê? O meu comprimento, ele retém pigmento com muita facilidade. Então, se eu fico colocando pigmento aqui, ele acaba manchando. Então, eu prefiro ele desbotado e eu gosto de fazer essa tonalização exatamente onde a gente pintou, que é para quebrar um pouco do excesso desse avermelhado. E no olhômetro mesmo, eu faço uma quantidade pouca, ó, vou colocar 5, coloquei 5 e vou acrescentar um pouquinho de diluidor para ver como vai ficar. Esse daqui que é o diluidor que eu uso, mas você pode usar qualquer creme branco. E aí eu venho e acrescento assim, no olhômetro mesmo. Fiz a minha misturinha de tonalizante, tá vendo que fica um tom tipo de doce de leite, um marrom? Agora eu vou aplicar só pela parte que a gente retocou. Tonalizante aplicado. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha com a super clareadora que eu falei pra vocês, com a X de 30 volumes. Faço isso aqui no olhômetro, ó, eu coloco uma gotinha e acrescento um pouquinho da OX. Aí eu pego uma escovinha dessas e misturo. São amigas, não tem segredo. Eu começo primeiro no sentido ao contrário da sobrancelha. E depois eu venho a favor dos pelinhos. Agora eu vou deixar a sobrancelha junto com o tonalizante de 30 minutos. Aí eu retiro tudo e tá finalizado. Voltei, amigas! E olha só esse resultado. Tá vendo esse fundo um pouco mais nude, mais marrom? Esse fundo é da máscara Felicidade. Ando aqui de pertinho pra vocês verem. Ó, por dentro, como que ficou. Essa coloração, amigas, a 9.40, ela é um pouco mais laranjinha, ela é um pouco mais pigmentada, né? Só que eu deixo desbotar, então eu deixo ficar bem clarinho assim, ó, no desbote. E aí eu tonalizo com Felicidade pra dar esse fundo mais dourado, mais nude. E eu amo o resultado que fica, olha isso. E olha a saúde do cabelo, mesmo pós-química, pós-coloração. O segredo para um cabelo uniforme, com uma cor bonita, é um cabelo saudável. Então é importante vocês cuidarem, fazer cronograma, utilizar bastante reparador de pontas e seguir o espaçamento correto entre as químicas, né? Não ficar aplicando química no comprimento, optar pelos retoques realmente só na raiz. E ó, cabelo uniforme da raiz às pontas pra vocês verem que não dá a diferença. É só você retocar a raiz e escolher a máscara pigmentante correta pro seu comprimento que vai dar tudo certo. E lá no site da Beleza Ruiva tem tudo que vocês precisarem pro cabelo ruivo. O meu cupom no site é Lima Cíntia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau!